Olá, bem-vindo ao canal de conhecimento e autoconhecimento do Instituto Auler. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga e hoje o nosso tema é comunicação assertiva. Falar sobre comunicação, como se comunicar de uma maneira assertiva, é importantíssimo para você estabelecer relacionamentos saudáveis na sua vida. Quando eu falo relacionamentos, eu estou falando de relacionamentos de uma maneira em geral. Seus relacionamentos pessoais, seus relacionamentos profissionais, incluindo seus colegas de trabalho, um chefe que você tenha ou um funcionário, seu marido, sua esposa, quem quer que esteja ao seu redor, também os seus familiares, são todas as pessoas. Porque para se estabelecer uma relação saudável, um relacionamento saudável, eu penso que tudo parte de uma boa comunicação. Então hoje eu quero te convidar a pensar sobre esse assunto. O que é se comunicar de uma maneira assertiva, né? A gente escuta muitas pessoas falarem sobre isso. Fala direito, se comunica de uma maneira assertiva, tá? Mas o que seria isso, né? Eu tenho uma ideia assim para te passar que eu acho muito interessante pensar de uma maneira simples a comunicação assertiva. Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre as dicas relacionadas à comunicação assertiva. Pelo menos para mim, penso eu que essas dicas que eu vou dar para você, pelo menos elas são um ponto de partida para você começar a estabelecer uma boa comunicação com o outro. Depois, em outros vídeos, eu posso até falar um pouquinho mais sobre a comunicação assertiva, mas hoje vamos ficar em 3 dicas, tá? O que, quando e como. Vou explicar um pouquinho mais. O que falar? Qual é o assunto que você quer abordar? Tem vezes que a gente não sabe muito bem o que a gente quer dizer para o outro e quando a gente chega para se comunicar, vai tudo muito meio esquisito na nossa comunicação, você fica meio que, não sei, será que é isso, será que é aquilo, cheio de dúvidas e não tem um objetivo claro no assunto que você está querendo trazer, né? Por exemplo, um assunto que você possa falar, dar uma introdução para ele, ter um meio do caminho e o seu objetivo final, o que você quer dizer com aquilo. Quando é um assunto mais técnico, né, algo profissional, é importante que você se prepare antes com conteúdos que vão te dar embasamento para isso. Porque imagina chegar numa reunião, né, ou em algum lugar para falar sobre um determinado assunto que você não domina direito, provavelmente você vai ficar cheio de dúvidas, desconfortável e não vai se comunicar da melhor maneira. Por um outro lado, dentro dos relacionamentos, né, vamos dizer assim, relacionamentos pessoais, pode ser que você queira falar algo mais voltado para uma intimidade, mas também não saiba muito bem como dizer isso para a pessoa. E é importante que você tenha uma clareza mínima, pode ser até que você não saiba, não tenha uma clareza total sobre o que você está sentindo naquele momento ou pensando em relação ao relacionamento que você vai conversar, né, a pessoa que você vai conversar ali, mas que você tenha pelo menos um ponto de partida e a outra pessoa, ela vai entender esse ponto de partida e daí você pode, conversando com ela, ter um desdobramento que chegue até um objetivo final. Se você não sabe nem por onde começar, não comece. É importante que você não comece, porque provavelmente vai gerar um conflito no seu relacionamento. Porque imagina, alguém chega, vou te dar um exemplo muito básico, tá? Assim, bem didático. Alguém chega com um monte de ingrediente, foi no mercado, voltou, chega com um monte de ingrediente. E aí te dá tudo, bota tudo na mesa e você fala, tá, e o que eu faço com isso? A pessoa fala, não sei, mas eu acho que tem tudo isso aqui e a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E você fica, tá, mas o que eu vou fazer com esse negócio aqui? E a outra pessoa fala, não sei. Então, é um exemplo, parece meio bobo, mas é real. Provavelmente a comunicação, ela não vai acontecer de uma maneira saudável. Então é legal que você saiba, pegando a ideia dos ingredientes, né, que você saiba o que você quer fazer com os seus ingredientes, ou seja, com as suas palavras, com aquele assunto que você está trazendo ali para aquela relação. Então, olha só que importante, né? O que falar? Então, eu tô junto com uma pessoa sobre o que eu quero falar, né? Dentro disso também tem as afinidades. Então, presta atenção, se você gosta de falar sobre economia, né? E a outra pessoa gosta de falar sobre nutrição,
provavelmente vai ser um assunto, né? Esse o que falar, esse assunto não vai ter um encontro muito bom na relação de vocês, né? Então seria interessante você perceber junto com essa pessoa quais são os assuntos em comum que vocês possam falar, porque não é com todo mundo que a gente fala tudo. Cada um tem um interesse sobre um assunto, né? Nem você que está me assistindo tem interesse por tudo. Eu também não tenho um interesse por tudo. O que pode acontecer é que numa intimidade que você tenha com uma pessoa, você pode, na relação, abrir mão desse interesse no assunto e por amor ao outro, se interessar pela conquista dele ou pela dor dele, né? Ou pelo aquilo que ele está passando, mas não necessariamente o interesse pelo assunto em si. Tá? Então você pode se interessar pela pessoa, perguntar para ela como ela tá em relação a alguma questão que ela esteja vivendo, e isso sim pode ser uma empatia tão bonita que favorece a relação. Então o que falar, né? Vamos lá. Se você tá com uma pessoa que tem uma dor que ela esteja vivendo e você não sabe nem o que dizer para ela, não diga, escute o que ela tem a dizer. Às vezes a gente não sabe o que falar para o outro, mas a gente tem total condição de ouvir, porque a comunicação não é só o que a gente fala, é também a possibilidade que a gente tem de ouvir uma outra pessoa. E a escuta, ela é assim um fator principal, que muitas pessoas não sabem fazer isso, escutar uma outra pessoa, e é principal, assim, no sentido de poder estabelecer uma boa comunicação, né? Então, o quanto que você fala e o quanto que você escuta. Isso precisa estar em pleno equilíbrio, tá? Uma outra dica seria o quando, né? Quando falar. Então, vou continuar no exemplo aqui de um relacionamento. Vamos supor que a pessoa tenha acabado de perder o emprego e você tenha acabado de ganhar uma promoção. Imagina, você vai chegar para essa pessoa e ela fala: ai meu Deus, acabei de perder meu emprego. E você fala: acabei de ser promovida. Não é uma boa ideia, né? Ou então é uma pessoa que perdeu, sei lá, um parente querido, ou se separou, ou tá vivendo uma dor muito grande, e você, no contraponto disso, acabou de conquistar algo muito bom, né? Que está relacionado à dor do outro. Não fala, né? Ou então, se for para falar, fala num outro momento, que aquela dor do outro já tenha aliviado um pouco mais. Então, o quando engloba muitas coisas, principalmente você observar o outro e perceber se naquele momento aquela outra pessoa ela está pronta para ouvir aquele assunto que você tem para trazer. Aí você pode dizer assim: ah, Tati, mas e aí? Como é que eu vou saber se a pessoa está pronta se eu, né, não tô ali lendo o pensamento dela? Bom, tem umas percepções que a gente pode ter que são bem básicas, né? A pessoa está fazendo um trabalho, está no computador e você quer falar sobre um assunto profundo naquele momento, vai ser difícil ela conseguir sair de um estado, né, profissional para ir para um estado pessoal. Então você pode falar para essa pessoa que você quer falar sobre um determinado assunto e que seria bom que vocês encontrassem um bom momento para isso acontecer. Então você pode assim dar um sinal de alerta, né? Olha, fulano, eu sei que agora você não está podendo, mas quando você puder, a gente pode conversar sobre aquele assunto. Eu estou querendo esclarecer algumas coisas. O que acontece? Quando você avisa para uma outra pessoa, né? Você dá um alerta, né? Você fala para ela, dá uma introdução para outra pessoa dizendo o que você quer falar, um assunto que você quer abordar, que você quer trazer. É legal porque essa pessoa ela pode se preparar também para poder falar sobre aquele assunto de uma maneira mais confortável e tranquila. E ela não vai ser pega assim totalmente de surpresa. Então é importante, se você perceber que ela está num momento ali que não está conseguindo dar muita atenção para aquele assunto, fala com ela: olha, eu quero conversar sobre esse assunto, vamos encontrar um momento para isso, e aí a pessoa se prepara para esse momento. Caso você perceba, vamos colocar numa outra situação, né?
pintou a oportunidade, aquele assunto ele estava ali na prateleira, né? Estava pendurado e pintou a oportunidade de você falar sobre ele com aquela pessoa. Ótimo! Se você já tiver preparado, né, o que falar, como introduzir, como começar, né, o assunto que você quer, maravilhoso, porque aí você vai poder dar sequência e você já vai estar preparado naquele momento, naquela oportunidade para introduzir o seu assunto, tá? Então falamos aqui sobre o que falar e quando falar. Agora o terceiro e último, que assim, esse ou melhora tudo ou estraga tudo, que é o como falar. Muitas vezes a gente sabe o que falar, a gente pode até saber quando falar, mas não sabe como falar. Olha que importante isso, né? O que seria o como? Inclui várias coisas. Por exemplo, você utilizar as melhores palavras, né? Você pode utilizar palavras duras, palavras suaves, você pode utilizar palavras que a pessoa não entenda muito bem o que você está falando. Vamos supor que você use palavras muito difíceis com uma pessoa que você percebe que não tem um vocabulário igual ao seu. Será que essa comunicação vai funcionar? Provavelmente não. Ou ao contrário, você tem um vocabulário um pouco mais reduzido e aí você vai conversar com uma pessoa que está com vocabulário ali, com palavras super difíceis. Será que você vai se sentir confortável com isso? Provavelmente não. Então, encontrar as melhores palavras, né, para conversar com o outro e dentro dessas palavras, né, dessa gama de palavras que você escolher, que sejam palavras positivas, palavras boas, né, palavras que consigam atender a sua mensagem, ou seja, a mensagem que você quer passar. Maravilhoso. Essa coisa do não sei o que eu quero dizer, não sei o que eu tô pensando, não sei. Se você não sabe, fala, espera você saber um pouquinho, pelo menos ter um ponto de partida. Ou então, você pode dizer para a pessoa assim: olha, tem um assunto que está aqui na minha cabeça, eu queria que você me ajudasse a entender melhor. É diferente de você falar assim: ai, não sei o que eu tô sentindo na nossa relação, ou não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Então conversa com essa pessoa, me ajuda a entender o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, um relacionamento que você não sabe em que pé tá, né? Se vocês estão namorando, casados, se separando, o que está acontecendo? Em vez de falar assim: ah, eu não sei o que está acontecendo com a gente, você pode falar: me ajuda a entender o que está acontecendo com a gente. É uma comunicação mais assertiva, percebe? E é maravilhoso porque dá um sentido, direciona o assunto que você quer trazer, né? Ele introduz, tem ali um meio, né, que vai ser o processo da comunicação, e tem um final que vai ser a conclusão. Às vezes os assuntos eles ficam meio abertos, mas tudo bem, né? Não precisamos ser tão exigentes a concluir todos os assuntos sempre que a gente for conversar, tá? Então, dentro do como, você pode prestar atenção também no seu tom de voz, né? Às vezes a gente fala muito baixinho, desanimado sobre uma coisa que a gente tá querendo falar e não cria um interesse no outro. Ou às vezes a gente fala de um jeito agressivo e o outro já vai automaticamente querer se defender. Então presta atenção no seu tom de voz, né? Assim, qual é o tom de voz que você está utilizando para passar essa mensagem para outra pessoa. Também é importante, dentro do como, a sua postura física, né? Se você quer ali falar sobre você está no meio de uma reunião, né? E você quer falar algo importante, imagina se você está assim, jogar na cadeira: ah, eu tenho uma coisa importante para dizer. Não, tem uma postura, né? Eu tenho algo importante para dizer. É bom que você mostre também através do seu corpo aquilo que você está querendo dizer, porque o corpo ele fala, a gente sabe que o corpo fala, né? As nossas expressões, elas falam muitas vezes mais até do que as nossas palavras, tá? E a última dica que eu tenho para te dar aqui é a sua intenção, né? A intenção, provavelmente, ela não vai estar explícita na sua fala, né? Não necessariamente. Porque essa intenção que eu tô trazendo aqui é uma intenção do seu coração. Porque
Às vezes, assim, a gente quer que o outro faça algo no controle, vamos dizer. Vou dar um exemplo, tá? A gente quer que o outro faça algo de uma determinada maneira, porque a gente quer controlar o outro, né? Ou controlar aquele resultado, mas a gente tá falando de um jeito, ai, meu amor, você poderia fazer isso pra mim? Porque eu vou ficar tão feliz, né? Se você fizer isso por mim. Só que a intenção lá dentro de você tá assim, ai não, ele tem que fazer isso, eu tenho que conseguir que ele faça isso. É muito interessante, é super curioso, porque a outra pessoa, ela acaba percebendo mais a intenção, porque capta isso intuitivamente, empaticamente, do que necessariamente a sua palavra, né? Aquilo que você tá literalmente dizendo. Presta atenção na sua comunicação com uma outra pessoa, se às vezes você tá com uma intenção mais X, né? Aí você fala de um jeito que tá mascarando a sua intenção, mas a pessoa, ela capta a sua intenção e não necessariamente aquilo que você tá expressando na sua comunicação. É interessantíssimo quando a gente começa a perceber isso, tá? Então essas foram as dicas que eu dei aqui hoje pra você. Claro que você pode aí deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, você pode fazer perguntas para mim, curte o vídeo se você gostou, se você não gostou, descurte, dá um dislike, não tem problema nenhum, tá? É importante para eu poder saber como que eu estou passando a minha comunicação para você, tá bom? E os temas são super bem-vindos, se você quiser que eu fale sobre um determinado assunto, que você tem aí uma curiosidade em saber, escreve nos comentários também, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima!